Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma leitura desse livro Seguindo o Plano de Deus, de Kent Reagan. Fiquem comigo nessa leitura empolgante que tem respostas de Deus, para a nossa vida. Está sendo um livro assim maravilhoso. Então vamos continuar nessa leitura. Nós estamos no 4º capítulo. Vamos continuar aqui. Mas não importa realmente como o Espírito Santo falou nesse incidente. A lição da narrativa é que todos os 5 obreiros envolvidos naquela reunião em Antioquia estavam igualmente convictos de que a orientação do Senhor viera no sentido de separar Barnabé e Paulo para a obra do ministério. É também verdade que você, ao seguir o plano de Deus para a sua vida, vai ter que tomar algumas decisões por conta própria. Você nem sempre pergunta a todas as pessoas em seu redor qual decisões elas acham que você deve tomar. Deus nem sempre vai dizer às outras pessoas o que Ele quer que você faça numa determinada situação. Existem cristãos em demasia que deixam os outros dizer-lhes o que devem fazer, porque não querem assumir a responsabilidade de buscar pessoalmente a orientação divina. Cada crente, porém, tem a responsabilidade de receber a orientação divina para a sua própria vida. Lemos, por outro lado, em Atos 13, que todas as pessoas envolvidas concordaram a respeito de qual era a orientação do Senhor e então a puseram em prática. Logo, é certamente bíblico quando pessoas em que você tem confiança espiritual concordam com você quando estiverem tomando uma decisão importante que afetará grandemente a sua vida. Mas isso não significa que deve permitir que outras pessoas tomem sobre si a responsabilidade de receberem orientação que é só para você. Muitas vezes, no entanto, é aconselhável considerar os conselhos das pessoas que conhecem o Senhor e que se importam com você. Na minha própria vida, conheço algumas pessoas em cujo comportamento espiritual tenho a máxima confiança. E há ocasiões em que converso com elas a respeito das decisões espirituais que preciso tomar. A Bíblia diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Além disso, é importante que aqueles cujas vidas são afetadas pela decisão tomada por você concorde que o Senhor está dirigindo tudo naquela direção específica. No começo da década de 40, quando então o Senhor começou a lidar comigo no tocante à minha volta à igreja em Farneville, em ocasião anterior, eu a tinha deixado sem estar na vontade de Deus. Meu desejo era que minha esposa confirmasse a decisão. Na ocasião em pauta, estava pastoreando outra igreja e já havia um mês que estava a braços com a perspectiva de voltar à igreja em Farnesville. Às vezes, enquanto eu orava no santuário, a solicitude espiritual pela igreja vinha tão fortemente sobre mim que me levantava e saía literalmente correndo no templo. Estava procurando fugir daquela responsabilidade. Não cessava de dizer ao Senhor: não quero voltar para lá, a ser
pastor. Você sabe que às vezes a sua carne e a sua mente rebelam-se contra aquilo que o Senhor está pedindo que faça. E você pode cair em grande confusão se tentar escutar seus sentidos físicos, sua mente e também o seu espírito. Finalmente, portanto, orei: Senhor, se tu queres que voltemos para Farnesville, revela também essa tua vontade à minha esposa. Pouco depois disso, Oreta e eu estávamos lavando juntos a louça e lhe perguntei: querida, o Senhor tem falado com você a respeito de alguma coisa? Não que eu saiba, respondeu. Pois bem, me conte se ele realmente lhe falar alguma coisa, pedi a ela. Esperei durante cerca de 30 dias. Certa manhã, enquanto lavávamos a louça juntos, como antes, perguntei à minha esposa: você recebeu algum recado do Senhor? Oreta disse: não recebi nada. Às vezes as pessoas recebem um recado do Senhor, mas não percebem que se trata de orientação sua. Perguntei, pois, a ela: você se sente orientada para pedir demissão desta igreja e ir pastorear outra? Não, respondeu ela. Você sente alguma coisinha no seu coração no tocante à igreja em Farnesville? Perguntei. Oh, ela disse, pensava que fosse só impressão minha. Você percebe, pois, que ela recebera algo da parte do Senhor, só que não reconhecia que era um recado. Pois bem, vou lhe fazer uma pergunta, falei. Você quer voltar para Farnesville para pastorear? Oh, não, ela exclamou, 1000 vezes não. Falei, ora, logicamente, a ideia não poderia ter surgido de você, não é? Você não quer voltar para lá. Acho que você tem razão, respondeu ela. Na carne, nenhum de nós dois queria voltar para aquela igreja, mas juntos obedecemos e ficamos muito felizes pastoreando aquela igreja do que em qualquer período da nossa vida antes de então. Porque tínhamos deixado a igreja antes da hora, durante o primeiro pastorado. Depois não podia realizar ali tudo quanto ele queria, mas como resultado da nossa obediência, no sentido de voltarmos para lá, Deus teve a oportunidade de me ensinar como aperfeiçoar espiritualmente aquela igreja, mais do que qualquer outra que já pastoreamos. Ali aprendemos muitas lições valiosas. O caminho de Deus sempre é o melhor. Mas o que estou querendo deixar você entender agora é que o Senhor lidou com nós dois, mediante o testemunho interior, para nos levar a voltar àquela igreja em Farnesville. Oreta e eu concordamos que o Senhor estava nos dirigindo naquela direção. Quando for possível, é assim que deve ser quando mais de uma pessoa vai ser afetada por uma decisão. Pode haver muitas ocasiões em que outras pessoas não concordam com a direção que você acha que o Senhor está levando a seguir. Em última análise, é você que tem que seguir a orientação do Senhor da melhor maneira possível. Mas, quando outras pessoas não concordam com você, tome bastante cuidado para verificar se é mesmo o que o Senhor está mandando. Deixe a orientação de Deus bem clara no seu espírito antes de agir. É importante que você não seja demasiadamente apressado ao tomar decisões que afetam a sua vida. Lembre-se,
daquilo que Jesus me disse. Prefiro que você seja lento demais do que rápido demais. Se, portanto, você vai cultivar seu espírito a fim de saber discernir o plano de Deus para a sua vida, você precisará dedicar bastante tempo à oração até a orientação do Senhor, clara no seu espírito. O defeito de alguns cristãos é que, ao receber alguma orientação a respeito do plano de Deus para a sua vida, misturam aquela revelação com seus próprios sentimentos e pensamentos. Segue seu próprio raciocínio humano e deixam totalmente desaparecidos os pensamentos de Deus a respeito. Depois, o plano não sai certo e ficam confusos, duvidando se realmente receberam um recado da parte de Deus. A única maneira de você evitar um mau resultado assim é ficar na presença de Deus por tempo suficiente para definir quais são suas próprias ideias e emoções humanas e colocá-las no altar diante de Deus. Depois ore a medida sobre as palavras até você receber um recado do Senhor no seu espírito e saber no íntimo o que você deve fazer. É necessário que você tome consciência de que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os pensamentos do homem. Isaías 55, 9. E é na palavra de Deus que você descobre os seus pensamentos. É por isso que meditar constantemente na palavra de Deus é alimentar-se dela, renova a sua mente e a coloca em harmonia com o seu espírito. Deve ficar claro que você quer a voz que lhe fala na palavra, e é a mesma voz que o orienta pelo seu espírito. Por isso, estar na palavra aguça a sua percepção espiritual e a sua capacidade de escutar a voz de Deus no seu próprio espírito. Por isso, esperar no Senhor em oração é também na palavra é vitalmente importante se você quiser andar nos caminhos de Deus segundo os seus pensamentos e não segundo o que você pensa no seu próprio raciocínio natural. Quando eu ainda era jovem, na minha caminhada cristã, aprendi a dedicar tempo para esperar diante do Senhor na oração e na palavra, até entender claramente no meu espírito o que ele queria que eu fizesse. Às vezes cheguei a orar durante vários meses antes de tomar decisões de vulto no meu ministério. Não quero dizer que com isso que fiquei o tempo todo de joelhos orando. Continuava a cumprir minhas tarefas cotidianas, mas sempre quando podia orava, e isso muitas vezes durante noites inteiras. Durante boa parte do tempo, orava em outras línguas. A verdade é que um dos mais grandiosos valores que Deus tem oferecido ao crente que busca o seu plano na vida é o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Atos 2, do 2 ao 4. A Bíblia diz que quando você ora numa língua estranha, o seu espírito ora. 1 Coríntios 14, 14. Seu espírito está em comunicação ativa com Deus quando você fala em outras línguas, segundo o Espírito lhe conceda que fale. Essa é uma grande capacidade da oração, pois é através do seu Espírito que Deus lhe dá orientação. Vamos ficar por aqui com essa leitura e amanhã nós vamos continuar novamente. Fiquem comigo.